Olá, está no ar o primeiro episódio do Olhar Urbanitário, um espaço de informação, reflexão e debate sobre temas que impactam diretamente a vida dos trabalhadores e trabalhadoras do setor de energia, saneamento, gás e meio ambiente. Hoje damos início a essa nova série de conversas. Para abrir essa temporada, recebemos a professora Clarice Ferraz, economista, pesquisadora em energia elétrica e uma das vozes mais atuantes na análise crítica do modelo energético brasileiro. Com ela, vamos falar sobre os impactos da privatização da Eletrobras, o aumento das tarifas e o que significa na prática uma transição energética justa. Seja muito bem-vinda, professora Clarice. Professora Clarice, a Eletrobras foi privatizada há 3 anos e desde então muito se fala sobre os efeitos dessa decisão. Na prática, quais têm sido os impactos da privatização sobre os trabalhadores e sobre o sistema elétrico brasileiro? Impactos já são visíveis, não é? Agora completamos 3 anos, né, dessa privatização e a gente já tem muito claramente os impactos de aumento de tarifa e de precarização, na verdade, de todos os serviços, na verdade, que são oferecidos pela Eletrobras. Então, nesse tempo, a Eletrobras fez uma série de programas de demissão, tá? E assim ela vai, além de eliminar mão de obra, ela está promovendo também uma renovação, né, dos seus empregados, né, do corpo de trabalho, trocando funcionários mais experientes por funcionários mais jovens, né? E esses mais jovens, infelizmente, né, ainda não tiveram o tempo de ter a experiência acumulada dos antecessores. Então, esse processo tem que ser feito de forma gradual e com a transmissão de inteligência e da especialização, né, dos antigos para os novos. Não foi o que a Eletrobras fez, né, numa medida agressiva de redução de custos para aumentar os seus lucros. Então a Eletrobras ela corta a mão de obra, sacrifica a manutenção e segue adiante. A gente sabe que isso leva ao sucateamento e às falhas da prestação de serviço. Desde 2023, justamente no grande apagão que houve, a gente viu a Eletrobras como uma das grandes responsáveis por aquele ocorrido. Diversas das falhas que ocorreram naquele apagão em cascata estavam relacionadas a usinas da Eletrobras, tá? Então a gente já percebe mesmo a Eletrobras com uma piora da sua qualidade de serviço e isso vai se agravar. Tá? A consequência disso é que a Eletrobras é a nossa maior empresa, então isso impacta o setor elétrico brasileiro em sua totalidade. Então a gente tem um setor elétrico com mais problemas de segurança de abastecimento e com um aumento de tarifa. Então, quando a Eletrobras ela perde a sua função pública, ela está liberada para justamente como qualquer outra empresa privada buscar a maximização dos seus lucros e assim, né, o interesse dos seus acionistas, tá? Quando a gente está no mundo financeirizado, isso quer dizer objetivos de valorização e rentabilidade de curtíssimo prazo, que impedem os investimentos, né, de característica estrutural, estruturante, transformação tecnológica, P&D. Tudo isso aí já não vai caber mais, né? Já não interessa mais aos gestores da Eletrobras que querem apenas, né, maximizar os seus lucros em curto prazo. Os efeitos da privatização também chegaram ao bolso do consumidor. Professora, como esse novo modelo pode afetar as tarifas de energia e o acesso à eletricidade, especialmente entre as famílias mais vulneráveis? Então o governo ele vai tentando introduzir medidas paliativas, mas sem sucesso. Por quê? Porque a única coisa que ele não tem mais os ativos, tá? Ele não controla mais a Eletrobras. Então o governo agora conseguiu a aprovação da medida provisória 1.300, que foi totalmente desmontada, né? Eram 3 eixos, a única parte que foi aproveitada, vamos dizer assim, que foi aprovada, foi a parte justamente a tarifa social. Qual é o problema da tarifa social aqui? É muito importante a gente atender os mais vulneráveis, mas veja, a gente aumentou o valor, né? Quanto vai ser a gratuidade, aumentou justamente quem vai receber, né, quem vai ter direito a isso. Então todo mundo que está no CAD único, né, já todas as famílias poderão receber esse benefício e então na verdade aumenta o gasto bastante com essa tarifa social. Agora, uma coisa que não foi alterada foi a estrutura de financiamento da tarifa social. Então continua sendo um subsídio cruzado entre consumidores cativos, quer dizer, os consumidores das distribuidoras. Então você tem uma base pagante cada vez menor,
né, os consumidores e distribuidoras, muita gente indo para o Mercado Livre, né, quem pode, quem tem, né, o comércio já foi, tudo isso, então uma base pagante muito reduzida para pagar um volume muito maior. E além disso, a tarifa social, ela não garante o acesso econômico realmente, ela vai garantir o acesso à gratuidade, 80 kWh por mês. É muito pouquinho. Na conta né, da cesta de bens energéticos, né, do consumo que a gente poderia satisfazer com isso, não cabe nenhum ventilador, tem um carregador de celular. A nossa vida não é assim hoje em dia, de nenhuma família, né? Qualquer pessoa que esteja trabalhando, inserida nesse universo, tem um consumo elétrico maior do que isso, tá? Então, a partir dos 80, acabou a gratuidade, ele começa a pagar. Então, de 80 a 120 ele ainda tem um desconto, então ele não é impactado justamente por o aumento dos subsídios e tal, porque esses subsídios, inclusive o da tarifa social, fazem parte dessa conta aqui CDE. Então, até 120 kWh o consumo, ninguém paga CDE. Mas a partir daí ele começa a pagar a tarifa cheia. Então, ainda que percentualmente, né, ele tenha um desconto maior, o governo já não tem controle sobre a tarifa. Então, se você tem um desconto em média de 60%, né, vamos dizer que você tem os 80 kWh gratuito, você consumiu um pouco mais, vamos dizer que na média você ficou com 60% de desconto. E antigamente você teria, né, o benefício iria parar em 35% esse desconto. O trabalhador, é claro que ele quer um desconto maior, mas sobretudo ele quer pagar um valor menor. Porque as famílias não estão muito interessadas se o desconto foi de 35% ou se foi de 60%. Quer saber, sobretudo, qual é o peso disso no seu orçamento, né? Então, quanto da minha renda está sendo, né, gasta com justamente meu suprimento energético, tá? Então, se eu tenho um desconto de 60%, mais de uma tarifa que dobra, que triplica, em épocas a gente já está com bandeira vermelha, a gente não sabe como é que vai ser precificada a questão da potência nesse novo leilão, uma série de outros serviços também que estão começando a ser valorados e precificados de forma distinta. Então, a gente não sabe, as tarifas de eletricidade estão subindo acima da inflação, né, há muito tempo. Então, a própria eletricidade, a tarifa, sendo um impacto inflacionário mesmo, um problema macroeconômico para o Brasil, tá certo? Então, se esse desconto ele é maior, mas a tarifa aumenta mais ainda, não vai adiantar, tá certo? E vai custar cada vez mais caro. Em paralelo, a gente já tem um setor com 20% de inadimplência. Então, a capacidade de pagamento daqueles que ficam também está limitada, tá? Então, o cobertor está muito curto. A gente está botando, né, pessoas de classe média baixa, classe média, para pagar justamente pelos pobres, né, pelos mais vulneráveis. Não é sustentável como medida e, além disso, talvez não traga nem justamente a satisfação da necessidade, né, dos usos energéticos das famílias, porque como você não tem controle sobre esse preço, né, sobre essa tarifa, você não sabe onde isso vai parar, tá? Então, na prática, você pode estar condenando essa população a ficar com um consumo muito, muito reduzido mesmo, porque o preço fica exorbitante para eles, né? Então, essa questão da transição energética justa, e quando se fala em objetivo do desenvolvimento sustentável, a gente está sempre estruturando em 3 pilares: segurança de abastecimento, a descarbonização da matriz e o acesso à eletricidade nesse sentido mesmo de acesso econômico, não é? Então, se a gente olha aí para esse tripé e a gente olha o que está acontecendo aqui, a gente está vendo que, né, o nosso tripé está desmontando, né? A gente está tendo cada vez mais apagão com relação à segurança de abastecimento. A questão do acesso econômico, a gente está com esse problema gravíssimo. As tarifas brasileiras estão fora de controle e já tem trajetória de aumento, tá certo? E por último, a descarbonização que não ocorre, né? A expansão desordenada de fontes num sistema, né, então de características distintas, impacta a operação e impacta justamente o planejamento de médio e longo prazo. Então, o que vem acontecendo agora é que, para paliar e para garantir a estabilidade do sistema, para acompanhar a entrada muito forte de eólica e solar, a gente está tendo que acionar mais termoelétrico. A gente está jogando água fora, a gente está ligando e desligando a hidrelétrica sem olhar para o uso eficiente das máquinas, sem olhar direito para os rios, né, para o respeito da vazão dos rios e tudo isso. Então, a gente desotimizou o setor elétrico brasileiro, né? A gente, para fazer o aproveitamento ótimo de um rio, aqui no Brasil a gente tem essa característica nos rios extensos, com várias usinas ao longo do mesmo rio. Então, se não coordenar direitinho o uso de todas dessas usinas, né, a geração dessas usinas ao longo do rio, a gente vai
né, o total aí gerado vai ser inferior a justamente se a gente estivesse pensando essa operação coordenada, tá certo? Então, os impactos são tremendos, né? Tanto então da desestruturação do setor elétrico e justamente todos os impactos econômicos, sociais e ambientais, né, da desestruturação do setor elétrico. E olhando para o futuro, professora Clarice, o que é essencial para garantir uma transição energética justa, que inclua os direitos dos trabalhadores e mova um modelo sustentável e acessível para todos? Então, para garantir que a gente obtenha uma tarifa ou uma transição energética justa, é essencial que o governo, então, tenha instrumentos, não é, para justamente poder ter controle, a gente não ficar à mercê, né, dessas oscilações, a volatilidade, né, enorme que vai ter dia, noite, né, de um dia para o outro, estação seca, chuvosa, até pelo nosso novo perfil de operação. Então, o governo tem que ter instrumentos para poder, né, combater essa volatilidade. A Eletrobras é a dona deles, né? Então, como nós ainda temos 43% dessas ações, eu acho que é o caso de relembrar que essa luta continua, né? Porque sem esses reservatórios, sem justamente o uso estratégico do reservatório, da transmissão, da inteligência da Eletrobras, ainda temos a questão do CEPEL para discutir, né, que é justamente esse centro de tecnologia, o maior de todos aqui da América Latina, vindo, né, vem sendo sucateado desde a época do Temer, né, e a gente agora está nessa situação total de fragmentação e de desmanche. Então é essencial que a gente tenha instrumentos justamente para segurar essa tarifa e que a gente tenha também instrumentos para introduzir maior coordenação no setor elétrico, para que a matriz vá crescendo de forma planejada, atendendo a demanda, não descolada da demanda como vem acontecendo, né? A gente teve uma expansão aqui da geração muito, muito superior ao crescimento da demanda, né? Então tudo isso gera uma série de ineficiências e, além disso, quando eu estou falando de sistema energético, a gente está falando do impacto, né, sobre a natureza e sobre a saúde das pessoas, tá? Então a gente tem que voltar a ter instrumento de coordenação. E como a gente está falando desse momento de forte transformação tecnológica, de necessidade de inovação, e tudo isso num ambiente perigoso, né? Setor elétrico é perigoso, a gente está falando de altíssimas tensões, a gente está falando de acidentes, óbito, mutilação, são coisas gravíssimas, né? Então a gente precisa de uma mão de obra estabilizada, de pessoas que se sintam seguras, que não estejam, não é, apavoradas, né, ou terceirizadas, ou justamente prestando serviço para empresas que vão atender o setor elétrico, mas que estão registradas como construção civil, que não respeitam as normas específicas de segurança do trabalho que existem para o setor elétrico, para justamente proteger os trabalhadores, para que eles possam cumprir a sua função, que é executar esse trabalho com excelência para o bem de toda a sociedade brasileira. Toda a produtividade do Brasil depende da estabilidade aqui desse serviço. Então tem que olhar para o trabalho, tem que olhar para instrumento de coordenação e tem que olhar para instrumento de controle de tarifa. Somente esses três aí, e aí sim a gente se coloca em condição de olhar para os pilares do desenvolvimento sustentável, que é ter uma tarifa que as pessoas possam pagar, fazer uma coordenação que faça um uso eficiente dos recursos energéticos e promova a descarbonização, não é? E garantir a segurança de abastecimento, porque a gente vai estar aqui já enfrentando, né, ondas de calor, eventos extremos e tudo isso, então garantir a operação segura é essencial, porque agora justamente a eletricidade e o consumo se torna cada vez mais essencial. Então é essencial, vou repetir a palavra, que a gente participe e tenha realmente uma reconfiguração do setor elétrico para que a gente possa justamente remediar, né, parar com essa desestruturação e que a gente possa justamente buscar uma estruturação que vise, não é, o avanço produtivo e sustentável do Brasil. Espero que foi um prazer conversar com vocês e agradeço pela atenção. Agradecemos a professora Clarice Ferraz pela participação e pelas reflexões fundamentais sobre o futuro do setor elétrico brasileiro. O Olhar Urbanitário é uma produção da Federação Nacional dos Urbanitários, FNU, que dá voz a quem luta pelo direito de todos os brasileiros à energia elétrica, saneamento, gás, um meio ambiente saudável e justiça social. Continue acompanhando nossos episódios nas redes da FNU. Até o próximo episódio!